Fala galera, bem-vindos ao Westeros Brasil. Meu nome é Pedro e finalmente voltando aqui ao canal no primeiro vídeo de 2025. Desde já eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando o canal desde a época que o canal foi lançado. E no vídeo de hoje eu vou começar uma minissérie aqui que se chama As Minhas Casas Favoritas. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou falar minhas casas favoritas de todas as regiões de Westeros e por fim eu vou falar as minhas 10 casas favoritas de toda Westeros. Então, pra gente começar aqui, eu decidi começar com as minhas casas favoritas do norte. Qual é o motivo de eu colocar essas casas aqui? Muito simples, é apenas a minha opinião, galera, tá? É apenas a minha opinião, cada um de vocês tem a possibilidade de falar a própria opinião de vocês, quais são as suas casas favoritas, inclusive eu tô bem curioso para saber quais são as suas casas favoritas do norte e não esquece de se inscrever no canal para você conferir as outras casas que eu vou fazer futuramente. Bem, antes da gente começar, eu queria avisar que eu separei 8 casas, beleza? Foram 8 casas do norte que eu separei como as minhas favoritas. O norte tem muitas casas, são mais de 60 casas que a gente conhece no norte. Porém, várias dessas casas a gente tem pouquíssimas informações, tá? Então não é como se todas essas casas tivessem vários textos, várias informações sobre ela. Então esse é um aviso. E aí eu escolhi 8 delas como as minhas favoritas. Então em 8º lugar, a casa Karstark. Essa casa ela é bem legal, primeiro porque ela faz parte, né, de um ramo da casa Stark, então eu acho isso bem legal. E o segundo ponto que eu acho bem legal é o seu símbolo, gente. Eu acho muito bonito, eu acho um dos símbolos mais bonitos, né? E também o seu tema é bem legal, né? O tema da casa Karstark é o sol do inverno. Então é um tema legal, é um lema legal, melhor dizendo, é uma bandeira legal, a história de fundação da casa Karstark é legal. Óbvio que a casa Karstark no momento das crônicas tá tendo muito problemas com as casas do norte e principalmente a casa Stark, então me fez colocar ela em 8º lugar, mas mesmo assim, por toda a história, eu coloco ainda assim a casa Karstark em 8º lugar. Em 7º lugar, a gente tem a casa Curry, né? A casa Curry tem aí como símbolo um machado, o que é bem legal, e as suas palavras são afiadas e prontas. É uma das casas também mais próximas aos Starks. Inclusive, a curiosidade é que o castelo da casa Curry fica apenas a meio-dia de viagem de Winterfell. Então é muito próximo de Winterfell, são uma das casas mais próximas e fiéis aos Starks, tá? E é uma casa que eu acho bem legal. O grande problema e o motivo dela estar aqui em 7º lugar é que ela tem poucas informações consideradas as outras casas que eu vou colocar aqui. Elas ainda assim, a gente tem várias informações, por exemplo, no final dos livros, né? No último livro que a gente tem, os sobreviventes da casa Curry, eles se reúnem com o Stannis. Então a gente sabe que eles estão contra os Boltons, eles se manteve fiéis aos Starks, o que é bem legal. Mas ainda assim eu acho que falta mais personagens, falta mais informações da casa Curry. Mas eu gosto do fato deles serem muito fiéis aos Starks, da aproximação dele, e também eu acho o brasão deles bem legal. Em 6º lugar eu vou colocar a casa Glover. A casa Glover foi uma das casas vassalas dos Starks que mais apareceram nas crônicas e também na série, principalmente por causa do Galbart Glover, né? E também do Robert Glover, são os dois personagens aí principais da casa Glover. E é uma casa bem legal, gente. Eu gosto bastante da relação que eles têm, por exemplo, com o Robb Stark. Eu gosto da história, né? Que eles, para quem não sabe, a casa Glover reinou como rei durante um período, né? Mas depois eles acabaram sendo conquistados pela casa Stark. Então é uma casa que tem uma história bem importante, é uma casa que tava lá na época da primeira longa noite, então é uma casa muito antiga, então é uma casa bem legal, sabe? É uma casa que na Guerra dos Cinco Reis está sempre ao lado do Robb Stark e depois ele tem uma mudança, né? Porque na série a casa fica contra o Jon Snow, né? Não vai ajudar o Jon Snow, mas nos livros ela tá conspirando contra os Boltons a favor dos Starks. Então é uma das casas mais fiéis
fiéis, muito legal a casa Glover, e tem aí esse seu brasão, que é, como o próprio nome diz, né, Glover, um punho, né, um punho de ferro aí, é a casa Glover. Enfim, o brasão não é tão legal assim, mas eu gosto dos personagens da casa Glover, eu gosto da história dessa casa. Aí, em quinto lugar, a gente tem a casa Amber, né, galera? Casa Amber, que são talvez aí os homens mais brutais e selvagens do norte, eles são considerados os gigantes do norte, né? Inclusive eu tenho um vídeo detalhando a história da casa Amber, eu vou estar deixando aqui na descrição para caso você queira conferir depois. E é uma casa que eu gosto bastante, principalmente do Grande Jon Amber. O Grande Jon Amber é praticamente a mão direita do Robb Stark, e ele é um personagem muito engraçado, ele é um personagem muito foda, sabe? Ele é um super guerreiro do norte, e eu gosto bastante, cara, da casa Ambers, tá? Inclusive, né, o Grande Jon, ele ainda tá vivo nos livros, certo? Quem morreu foi o filho dele, e com isso a gente ainda tem essa questão da casa Amber, né? Do que vai ser o futuro dessa casa, e é uma casa muito fiel aos Starks também, e é uma casa que é bem interessante você analisar a geografia dessa casa, porque o castelo da casa Amber fica muito próximo das muralhas, então geralmente a casa Amber é a primeira casa, melhor dizendo, que batalha contra os selvagens. Então é uma casa muito interessante, é uma casa que tem um personagem que eu gosto bastante, e fica aqui na quinta colocação. Na quarta colocação a gente tem a casa Manderley, que tem uma das histórias mais legais pra mim de Westeros. Inclusive eu quero ainda fazer um vídeo da casa Manderley, porque eu acho muito top. Só um resumo: a casa Manderley era uma casa lá da Campina, mas que foi expulsa da Campina, e aí ela veio para o norte, né? O rei de Winterfell acabou acolhendo os Manderleys, né, e deram para eles aí a cidade de Porto Branco, que é inclusive atualmente a cidade mais rica, é a cidade mais desenvolvida do norte, né? Não é o Winterfell, né? Muitas pessoas acham que é o Winterfell, mas não é o Winterfell. Então os Manderleys têm uma história bem legal, tem um brasão que é muito massa, que é basicamente tipo um Poseidon, sabe? Então é muito top, e tem toda essa história antiga envolvendo a casa Stark, e o mais legal para mim é toda a conspiração que eles estão fazendo atualmente para voltar a casa Stark, né, contra os Boltons. Então é bem legal. A gente tem aí o Wyman Manderley, né, que é o líder da casa, né, que o Stannis chama ele de Senhor Gordo Demais, né? É um personagem que eu acho muito legal, assim, eu acho que é um dos melhores personagens pequenos, sabe? Pequenos em termos de relevância, né? Porque ele aparece pouco, mas sempre quando ele aparece é muito legal. Então eu gosto muito da casa Manderley, é uma das casas que mais tem representação e participação nas crônicas. A gente também tem uma cena bem legal, que é quando o Davos vai pra lá. Então a casa Manderley é muito top, fica aqui na quarta colocação. Em terceiro lugar a gente tem a casa Reed. A casa Reed, eu também tenho um vídeo falando sobre todos os aspectos, toda a história da casa Reed vai estar aqui na descrição também. E a casa Reed tem pra mim um dos lemas mais legais, que é um jacaré, um largato que tá comendo sua própria cauda, e a história deles é incrível. Eles têm uma história junta com pântanos, né? O castelo deles é um castelo flutuante nos pântanos. Eles têm uma história também de magia, uma mistura aí com os Filhos da Floresta, né? Eles já foram reis também, e eles são muito fiéis aos Starks. Eles têm certos poderes, né? A gente tem, por exemplo, o Jojen Reed, que é um personagem que tem uma visão, que tá junto com o Bran, e tem personagens que eu acho bem legal. A gente tem aí também o Rolland Reed, que era o melhor amigo do Ned Stark. A gente tem a Mera Reed, que tá junto com o Bran, que também é uma personagem que eu gosto. E eles são uma casa extremamente fiel, eles são uma casa que são muito diferentes, sabe? É quase como se fosse uma casa que veio de um outro mundo que tá lá em Westeros, sabe? São muitas particularidades da sua cultura, então eu acho a casa Reed sensacional. Os Demônios do Pântano, né? A casa incrível. Em segundo lugar, eu acho a casa Mormont. A casa Mormont, a casa dos ursos, da Ilha dos Ursos, é uma casa brutal, é uma casa guerreira, é uma casa das Amazonas de Westeros, né? Porque lá, pra quem não sabe, as mulheres, elas têm que lutar também. Então é muito foda isso, porque as mulheres, elas precisam ser guerreiras, porque a Ilha dos Ursos está sempre sendo
invadida pelos selvagens e pelos homens das Ilhas de Ferro. Então as pessoas da casa Mormont, das Ilhas dos Ursos, têm que ser muito fortes. Então são personagens muito fortes, são personagens muito guerreiros, são personagens que têm uma vida sofrida, mas eles sempre batalham, sabe? Então eu acho isso muito incrível. E a história, eles têm tipo uma espada de aço valeriano, eles são muito fiéis aos Starks. Vários Mormonts já foram ligados ao casamento com a casa Stark, então eu acho a casa Mormont sensacional, tá em segundo lugar. E em primeiro lugar, obviamente, é a casa Stark, né? Eu até tava pensando se eu colocava ou não a casa Stark aqui e deixava só as casas menores, mas eu tenho que colocar porque a casa Stark é a minha casa favorita, é pra mim a casa mais sensacional das crônicas, tem os meus personagens favoritos, enfim. A casa Stark eu até vou falar pouco porque vocês já me ouviram falar demais sobre ela, mas é a minha casa favorita. Enfim, essas foram as minhas 8 casas favoritas aqui do norte. No próximo vídeo eu vou falar sobre as casas lá do vale, tá? E aí eu vou seguindo aí essa sequência de Westeros. Então, mais uma vez, não esquece de comentar aqui na seção de comentários quais que são suas casas favoritas do norte, que eu tenho bastante curiosidade de saber. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Todas as casas que eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu vou estar deixando na descrição ou vão estar aparecendo agora em tela para caso você queira assistir depois. Muito obrigado, até a próxima e tchau!